Como a gente comentou na aula anterior, a autoridade de Paulo era uma coisa que era frequentemente questionada. Aqui nos Gálatas, no livro, na Epístola aos Gálatas, Paulo vai fazer essa argumentação porque aqueles mestres judeus que queriam ensinar coisas diferentes, buscavam desqualificar Paulo. A gente falou isso na outra aula. E a gente vai ver que isso vai acontecer em outros momentos, em outras cartas. Paulo também buscando mostrar as suas qualificações. A verdade é que quando a gente se candidata a um trabalho, se candidata a um emprego, a gente vai, de fato, querer mostrar as nossas qualificações para aquele emprego, para aquele trabalho, para que a gente tenha uma certa credibilidade, para que a gente forme uma imagem para a gente ser empregado. Paulo aqui está tentando fazer isso não porque ele quer algo de vantajoso para si. Ele está tentando fazer isso aqui para se colocar em contrapartida daqueles que tentam destruir a sua qualificação como apóstolo de Jesus, como enviado de Jesus. Essa questão do apostolado de Paulo, veja, apóstolos eram aqueles que foram enviados por Cristo, então, no mínimo, tinham que ter convivido com Cristo. Essa era uma postura, isso era um conceito, vamos dizer assim, que eles tinham naquela época. E Paulo dizer que era apóstolo, era algo que carnalmente, vamos dizer assim, não parecia uma coisa tão simples. Era uma coisa que talvez, para quem não acreditasse, ou não conhecesse Paulo, era algo discutível, algo sobre o qual poderia se levantar alguma dúvida ou algo assim. Então Paulo vai falar um pouco agora, a partir do versículo 11 desse primeiro capítulo, da sua experiência pessoal. E a experiência pessoal de conversão, a experiência do encontro pessoal com Cristo, é algo que todos nós precisamos ter e precisamos saber falar dela. Porque foi essa experiência de Paulo com Cristo que fez com que ele mudasse de procedimento, que fez com que ele se convertesse. Ele era perseguidor de cristãos e virou pregador do Evangelho de Cristo. Então houve uma conversão radical, 180 graus, como a gente fala. Estava indo naquela direção e agora está indo nesta outra direção aqui. Mudou totalmente de direção. Ele perseguia e agora ele está pregando a mesma coisa daqueles a que ele perseguia. Veja que essas mudanças radicais de postura, essas mudanças radicais de opinião num determinado assunto, qualquer que seja ele, são muito difíceis. Quanto mais a pessoa tem convicção, quanto mais a pessoa é zelosa com aquilo, quanto mais ela acredita que aquilo está certo e tem que ser feito e há uma necessidade de fazer, e que ela está imbuída, ela está investida daquela missão de cumprir aquilo, quanto mais ela tem essa noção, mais difícil vai ser ela mudar de situação, ela se converter, mudar de postura, E Paulo então está fazendo uma defesa com relação a isso. A autoridade daquilo que ele prega, a autoridade daquilo que ele faz, não está nele, ou não está em alguém que ensinou para ele e agora ele está repartindo ou está repetindo isso. Paulo está comentando a respeito da necessidade ou do seu chamado, como ele foi chamado, quem lhe chamou, como foi isso, a sua experiência pessoal
de conversão. É interessante e importante a gente saber qual é a nossa experiência pessoal de conversão, e muitas vezes a gente ouve a experiência pessoal de conversão de alguém, de coisas que aconteceram na vida de algumas pessoas. Algumas pessoas têm experiências marcantes, têm experiências que fazem uma diferença muito grande na sua vida e na vida de todos aqueles que estão à sua volta. É algo às vezes assim que parece sobrenatural, ou algo que era tão difícil ou tão impossível. Mas isso não é tão raro, né? Para nós, a nossa experiência pessoal deve ser assim, mas às vezes a gente não consegue contar isso de uma forma que convença ou que mostre para as outras pessoas que foi algo assim tão sobrenatural. Sobretudo quem é criado numa igreja evangélica, que conhece a fé e vai sendo educado, essa experiência de conversão às vezes vai se dando pouco a pouco, de coisas a coisas que vão fazendo, até o momento que você se compromete mais com Cristo. Ou o momento em que você tem uma experiência pessoal com Cristo, no momento de dificuldade, no momento de necessidade, e isso vem a acontecer. Agora, quando a gente percebe ou ouve falar da história de alguém que esteve em caminhos muito complicados, na história de alguém que já esteve na droga, na história de alguém que foi criminoso, na história de alguém que fazia coisas más, literalmente más, e ele de fato tem um ponto de inflexão, um ponto de retorno, ele tem um encontro, tem uma experiência, e às vezes a pessoa tem que estar no fundo do poço, né, para que essa experiência seja de fato marcante. Essa experiência ele sabe contar, e sabe contar muito bem. O fato é que Paulo era tão zeloso, que ele entendia que o que ele estava fazendo estava certo. Ele não achava que estava fazendo errado. Ele não achava que estava indo contra Deus. Ele achava que estava trabalhando a favor de Deus. Era a sua convicção, né? Ele era uma pessoa extremamente zelosa, mas enganado com relação ao que ele estava fazendo. E aí, então, para mostrar as suas qualificações, a sua autoridade, não qualificações, mas a sua autoridade naquilo que ele está pregando, ele vem falar um pouco dessa sua experiência de conversão, que não foi algo que alguém pregou para ele, e ele ouviu, tocou no coração e ele se converteu. Essa é a forma mais comum, vamos dizer assim, que a gente tem de converter. A gente converte ninguém, né? De ouvir a respeito da conversão de alguém. Mas Paulo não. Paulo, ele ouviu o seu chamado, recebeu o chamado à sua conversão direto de Jesus. Isso foi sobrenatural, né? E não foi sozinho, porque quando ele estava na estrada de Damasco, lá em Atos 9, diz claramente que ele viu uma luz, os seus companheiros de viagem não viram, mas todos ouviram a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E todos ficaram assustados e assombrados com isso. Então veja que Deus fez a coisa de uma forma maravilhosa, a ponto de ter alguém que fosse testemunha daquilo que aconteceu. Então, algumas coisas estavam acontecendo ali, né? Algumas falsas acusações estavam acontecendo, dizendo que isso era mentira, que não aconteceu nada, que Paulo estava inventando, né? E que essas coisas eram ditas para distorcer o que Paulo estava pregando. Então Paulo aqui, nesses próximos versículos, ele vai se preocupar, vamos dizer assim, em escrever ou descrever qual foi a sua experiência de conversão, e deixar bem claro que sua experiência de conversão
foi algo sobrenatural, foi algo transformador e foi um ponto de inflexão na sua vida, ok? O nosso texto está ainda em Gálatas 1, só que agora do versículo 11 ao 24. Eu vou ler para os irmãos. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Discorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Cefas que diz aqui é Pedro, né? Com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então veja aqui a narrativa de Paulo dizendo que eu recebi de Jesus e saí pregando, que não fui sentar para aprender e ser convertido ou convencido, é uma outra palavra que a gente usa, por outro apóstolo que era antes de mim. Depois de que eu estou um tempo aqui, 3 anos pregando, é que eu fui me encontrar com Pedro, com Cefas. Ele diz aqui, decorridos 3 anos, e então subi a Jerusalém, que eu recebi de Jesus a missão e saí fazendo. Olha, talvez você já tenha visto um novo convertido, uma pessoa que se converte e ela fica extremamente feliz e empolgada com o evangelho, e às vezes a gente perde essa empolgação e essa felicidade, é uma coisa triste, né? Mas quando ela fica extremamente empolgada com o evangelho, ela sai pregando para todo mundo, ela sai falando para todo mundo. E é essa felicidade, é essa empolgação que Paulo descreve aqui. Bom, essa é a lição de número 3 da revista Palavra e Vida, edição número 82. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Se você acessar lá, você acessa lá Palavra e Vida, batistasfluminense.org.br, você pode baixar essa revista em PDF. Ok? Essa revista tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade. Foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha, tá certo? Nessa lição de número 3, temos por tema a experiência pessoal de Paulo, que nos faz meditar a respeito da nossa experiência pessoal. Se você não tem experiência pessoal por Cristo, com Cristo, né? Você ainda não experimentou a sua presença, e isso é algo necessário, né? Você precisa entender. Peça a Deus que Ele se revele a você em pequenas, grandes coisas, em momentos difíceis, enfim. Peça a Ele que esteja, né, se revelando a você pessoalmente. Bom, vamos lá. Então, o primeiro tópico da nossa revista tem por tema, né, a revelação pessoal de Jesus Cristo a Paulo. Paulo, ele então está compartilhando, ele está mostrando, ele está falando da experiência
pessoal que ele teve com Cristo. Experiência tal que o nosso comentarista fala, moldou, eu vou falar, transformou a sua jornada espiritual. Eu imagino que Paulo estava em uma jornada espiritual quando ele era zeloso, ele era um fariseu porque estudava a Bíblia e ele queria a Bíblia Torá, né? Os escritos que se tinham na época, e ele queria eu vou chamar de proteger é uma palavra ruim, né? Ele estava indo atrás do pessoal que era do caminho, os seguidores de Cristo, porque entendiam que eles iam contra a Torá, né? Então ele queria defender com unhas e dentes, não o Evangelho, porque era o Velho Testamento, mas ele queria defender com unhas e dentes aquilo que ele acreditava ser o real e o correto culto a Deus. Então ele estava assim numa jornada espiritual, só que estava caminhando no caminho errado, estava indo para a direção errada, né? E aí naquele momento o próprio Senhor Jesus Cristo lhe aparece na estrada de Damasco e dizendo: ei, psiu, você está indo na direção errada, não é contra mim, é comigo. O que você quer é estar comigo, né? Não foram essas palavras que Jesus falou, né? Mas quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, né? Então veja que o que Jesus está dizendo: olha, sou eu que você está perseguindo, são eles não. Você está indo contra estas pessoas, mas essas pessoas estão cumprindo a missão que eu deixei. Essas pessoas estão fazendo aquilo que eu mandei. Não é contra eles que você está indo, é contra mim. Você acha que eu não existo? Você acha que isso está errado? Né? Estou aqui. Olha só o que você está fazendo. E essa experiência, este encontro pessoal, bota pessoal nisso, né, de Paulo com Deus, com Jesus, mudou radicalmente a sua jornada espiritual. Ele continuou, vamos dizer assim, a sua jornada espiritual porque ele queria conhecer mais a Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria tudo isso, só que estava indo na direção errada. Difícil, né? Difícil. Mas ele era zeloso. Então, o que ele vai aqui mostrar nesta narrativa para esclarecer aqueles ouvintes, né? Que o que ele está pregando, o Evangelho, a boa nova de salvação que ele está pregando, não é algo que ele recebeu de alguém, né? Tudo bem, a gente prega o Evangelho, deve pregar o Evangelho, mas se a pessoa apenas ouvir e concordar, vamos dizer assim, ela se convenceu, né? Eu uso às vezes a palavra convencida. A pessoa é convertida? Não, ela é convencida, ela sabe qual é o caminho, ela concordou com os argumentos, ela aceitou o que deveria fazer daquele jeito, mas não teve uma experiência pessoal com Jesus, então ela vai continuar errando. Apesar de saber que está errado, ela vai continuar fazendo errado, né? Então essa é uma pessoa convencida, mas Paulo foi convertido. E o que ele está dizendo aqui no versículo 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Eu não ouvi de alguém, eu consegui, eu gostei desse argumento, esse argumento faz sentido, e comecei a repetir, né? Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum. O evangelho não é segundo o homem. O que eu estou pregando, diz Paulo, não é de origem humana, não é uma narrativa humana, não é uma mensagem que alguém falou e eu ouvi. E nós, veja, temos que ouvir a mensagem e ao nos converter dos nossos maus caminhos,
temos que lembrar que quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pregador. Eu vou buscar fazer a vontade de Deus, eu vou buscar falar aquilo que Deus quer que eu fale às pessoas, mas a minha mensagem chegará aos ouvidos de alguém apenas como palavras, se eu não estiver fazendo a vontade de Deus. E quem é que vai fazer com que esta palavra frutifique, eu queria falar germine, né? Posso tentar, posso plantar, mas quem vai fazer germinar essa palavra é o Espírito Santo. Paulo está dizendo que a mensagem que ele prega não recebeu de ninguém, de nenhum humano. Que quem pregou para ele, vamos dizer assim, quem falou para ele foi diretamente Jesus Cristo. Eu ouvi diretamente de Cristo. Cristo me encontrou no meio da estrada. Ele é que me fez saber da sua vontade. Ele é que mandou, que falou, que passou esta mensagem para mim. É revelação divina, direta de Jesus. Então, isso faz com que a sua missão de ir e a sua mensagem, o que ele fala, seja autêntica. Por que ele está falando de autenticidade? Por que ele está falando de autoridade? Abrindo parênteses só para a gente não esquecer, porque haviam mestres judeus ensinando outras coisas. Ensinando que antes de se converter ao cristianismo, o gentio, aquele que não era judeu, tinha que cumprir a Torá, tinha que guardar o sábado, ser circuncidado, não podia comer animais imundos, conforme a Torá, ou seja, ele tinha que cumprir os rituais da lei para que depois ele fosse salvo por Cristo. E não era nada disso, e Paulo está indo contra essas coisas. E para ensinar essas coisas, os mestres judeus desqualificavam Paulo, porque ele não era apóstolo. E cuidado, os primeiros apóstolos também tinham uma certa confusão com relação a isso, no sentido de que ainda tinham dúvidas se precisava ou não exigir isso dos gentios, ok? Então Paulo está dizendo, olha, eu não recebi isso num vídeo do YouTube, num canal de EBD como esse. Não, foi Jesus que me falou diretamente. Eu falei agora, né, brincadeira, não foi no vídeo do YouTube, mas veja, as mensagens que a gente recebe, a gente ouve, tudo bem, é importante que ouçamos, mas quem vai tocar em nosso coração é o Espírito Santo, ok? Ele não aprendeu, e aí mais ainda a autoridade de apóstolo, ele não aprendeu com apóstolos, com rabinos ou nenhuma escola teológica, né? Ele aprendeu realmente ou diretamente de Jesus, quando Jesus se revelou a ele. Veja, estudar a Bíblia é importante, tá? Estudar teologia para ser pastor, vamos dizer assim, é uma qualificação importante para você saber ler corretamente a Bíblia e entender corretamente a Bíblia. Mas o que torna uma pessoa qualificada para ser pastor não é o seu estudo ou o seu diploma. O que torna uma pessoa qualificada para ser pastor é a sua vocação e o seu chamado. Ele precisa ter vocação para aquilo e precisa ter sido chamado por Deus. Ok? Identificado isso, vai estudar. Vai estudar para aprender a interpretar a Bíblia, para aprender a entender corretamente. Mas ele já é crente, ele já procura ter uma vida correta, ele já sabe o que está errado, o que não pode fazer, ele ora, ele lê a Bíblia, ele tem uma vida devocional, ele tem um relacionamento com Deus, ele já tem, por assim dizer, coisas que ele faz no seu dia a dia para estar com Deus, né? Já tem uma vida com Deus, tá certo? E aí no versículo 11, Paulo fala assim, ó, não é segundo homem, né? Eu não recebi um roteiro passo a passo de homens para que eu esteja repetindo aqui, tá? Ele não está falando isso. Ele está falando que não foi
alguém que o ensinou, não foi uma agência humana, mas uma escola, né? Mas e também não foram pensamentos comuns, não, foi o próprio Jesus que veio diretamente a ele e que mostrou: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? É a mim que você quer perseguir? Tem certeza que você está fazendo a coisa certa? É isso mesmo. E às vezes bate essas coisas, né? A gente às vezes pede a Deus: Senhor, me coloca no centro da tua vontade, e está caminhando numa direção e já... Peraí. O que você quer? Está no centro da minha vontade ou caminhar para lá? Porque eu quero que você caminhe para cá. É para outra direção. E aí bate aquela dúvida, bate aquela necessidade de parar e caminhar no sentido ou na direção que Deus quer. Veja que Paulo tinha o entendimento que várias religiões e pregações nasciam de adaptações ou de discursos direcionados à vontade ou pensamento das pessoas. Né? E muitas vezes, naquele tempo mesmo, as religiões já pregavam coisas que as pessoas queriam ouvir. Que coisa terrível. Na 1 Coríntios 1, do 18 ao 30, Paulo está falando da mensagem da cruz. Olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos anunciam ou buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Lembrando que a cruz era uma pena de morte, é como se fosse a cadeira elétrica hoje. Né? E Paulo está dizendo: nós pregamos Cristo crucificado, que para os judeus era um escândalo, o Salvador, o rei, morrer de pena de morte. Né? E os gentios, loucura. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, visto que, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, não está falando que não foram chamados, não foram muitos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas no mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas no mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui nesse discurso aos Coríntios, 1 Coríntios 1, do 18 ao 30, é que muitos pregam evangelhos, ou evangelhos não, né? Não vamos chamar de evangelhos. Muitos pregam as coisas que as pessoas querem ouvir, mas o que precisa ser pregado é um Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou. Né? Vergonha para os judeus e loucura para os gentios. Né? Temos hoje ainda e continuar tendo igrejas que pregam mentiras.
igrejas que pregam, como diz o nosso comentarista, uma revelação própria, né? E variações doutrinárias, costumes, roupas. Tem gente que ensina que tem que ter a roupa tal e ser do jeito tal para ser salvo. Tem gente que ensina que não tem que ter roupa nenhuma, não precisa ter jeito nenhum, né? Tem gente que ensina várias coisas. Tem gente que ensina, não, Deus quer você do jeito que você está e pode ficar desse jeito, que não há necessidade de conversão. Então veja que existem coisas que são feitas e são pregadas para agradar pessoas. E é esse o problema. Não, claro que se você se converte, você vai mudar de vida. É claro que eu não vou na igreja de qualquer jeito, eu estou indo de uma forma organizada, de uma forma decente. Eu vou usar roupas decentes no meu dia a dia, né? E não vou à vontade na igreja porque é uma coisa mais formal, ou encontro mais formal. Então veja que essas coisas todas que as igrejas ou que os pregadores às vezes fazem para agradar o seu público, os seus ouvintes, né, são coisas que distorcem o evangelho, o puro evangelho, o verdadeiro evangelho da graça e da misericórdia. E essas coisas às vezes buscam anular ou acabam anulando o valor do sacrifício de Cristo na cruz, no sentido de que o discurso dá mais valor a sucesso, dá mais valor a bem-estar físico e emocional, dá mais valor a estabilidade econômica ou, sei lá, qualquer coisa terrena do que o sacrifício de Cristo na cruz. E é perigoso. A gente precisa ter cuidado com estas coisas, né? Nosso comentarista aqui fala: quando o sacrifício de Cristo se torna fraco, sendo necessário atribuir campanhas, peregrinações, roupas e cerimônias. O sacrifício de Cristo nunca vai ser fraco, mas às vezes os pregadores acham, né, fraco falar sobre o sacrifício de Cristo. E aí começa coisa ungida, a coisa que eu vou levar para casa para pegar as maldições da casa, levar para a igreja e queimar, sei lá, coisas místicas que muitas vezes algumas igrejas evangélicas acabam fazendo, tá? É como se tivesse atribuído poder às coisas, né? E não é isso. Poder vem e é de Deus, e a salvação é pela graça, né? E o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente. Essa mensagem da salvação suficiente, do Salvador ressurreto, né? Que não é necessário mais nada, mas é a salvação, que é necessário apenas fé, né? E que a salvação é de graça e para perdão dos pecados. Foi essa mensagem que Jesus recebeu, ok? Que Paulo recebeu de Jesus, é isso que eu queria falar. E é isso que ele está falando. A mensagem é essa, é uma mensagem simples, é simples, não tem complicação, não tem coisas mirabolantes. Segundo tópico fala da autenticidade do chamado apostólico. Então ele está falando, olha, a mensagem que eu recebi de Jesus. E o chamado apostólico, nos versículos de 11 a 24, né, ele vem falando alguns detalhes das coisas que aconteceram relacionados à sua missão. Ainda no versículo 12, ele cita ali, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E aí ele cita essa palavra, né? Não foi alguém que me ensinou e eu me converti, foi revelação, foi algo sobrenatural, algo singular, algo diferente, algo divino que aconteceu, né? É isso que Paulo está dizendo aí. Algumas pessoas, como eu disse, buscavam desacreditar Paulo. Ele não faz parte daquele grupo de 12 que Jesus escolheu. Nem Matias estava lá, né? E tudo bem, vamos botar Matias no lugar de Judas, porque Matias conviveu com Cristo.
Paulo não foi nenhum daqueles que estava seguindo a Cristo. O nome de Paulo, ou melhor, de Saulo, aparece mais ou menos ali pelo apedrejamento de Estevão. Aí que vai acontecer a citação de Saulo. Até então, aí Jesus já morreu, já ressuscitou, já tinha Pentecoste, já tinha passado um montão de coisa. Não que Saulo não fosse vivo enquanto Jesus esteve aqui, mas ele era alguém que estava em outro contexto, aos pés de Gamaliel, estudando. A gente não pode afirmar e não sabe se Saulo estava no Sinédrio que condenou Jesus. Já imaginou se Saulo já era do Sinédrio? Será que ainda não? Será que ele era aspirante e assistiu aquilo? Aí são imaginações que a gente fica pensando. Mas Saulo não seguia Jesus. Ele sabia, ouviu aquilo ali, tanto é que quando narra que Saulo foi pegar autorizações para ir pegar essas pessoas e lançar em prisões, ele estava fazendo isso por um zelo, ok? Então ele não era nenhum dos 12, não era nenhum daqueles discípulos que estavam o tempo todo com Jesus. Isso fazia com que as pessoas que queriam ensinar coisas contrárias questionassem o seu chamado. Às vezes a gente questiona o chamado de alguém. Já tive experiências de bandidos convertidos irem pregar e a gente fica assim, será que se converteu mesmo? Misericórdia! E será que? É complicado, mas Paulo estava sofrendo isso aí. E ele diz claramente que quem o chamou, quem o comissionou, quem lhe deu a missão de fazer o que ele estava fazendo, foi Cristo. Que o seu ensinamento doutrinário não vinha de pessoas, mas vinha de Deus. E ele tinha o mesmo valor e a mesma autoridade dos apóstolos. Então, no versículo 15 desse texto, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne ou sangue. Então está falando que quem o escolheu e quem o chamou, quem o separou, foi o próprio Deus. No versículo 16 também já li, 1 Coríntios 9, 1, ele fala lá, a mensagem, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? É outra igreja também que está desrespeitando a autoridade de Paulo, as igrejas de Corinto, né? E o versículo 8 do capítulo 15, e afinal depois de todos foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Paulo está falando da sua experiência de conversão. Então veja que ele fala e ressalta isso. A palavra que ele usa para definir o seu encontro com Cristo foi revelação, do grego apocalipsis, que significa desvendamento, desvendamento íntimo da sabedoria divina, através da revelação interna e externa, um contato direto. Quando ele fala que Deus se revelou, que foi revelação de Deus, ele está dizendo que é algo que aconteceu direto entre ele e a divindade. As pessoas que são vocacionadas, são chamadas e vocacionadas, têm essa experiência direta com Deus, tem esse relacionamento direto com Deus, né? E Paulo teve uma experiência além de direta com Deus, ele teve uma experiência sobrenatural, uma experiência pública, pública não é uma palavra muito boa, mas teve testemunhas da sua experiência ali, tá? E é isso que ele quer dizer. Ele caminhava na direção de matar cristãos. Quando estava no caminho de Damasco, ele ouve o Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus,
a quem tu persegues, e aquele foi o momento da sua conversão. Foi marcado do tempo direitinho. A partir dali, naquele momento, ele ficou sem rumo. Sabe quando você descobre que está fazendo tudo errado? Você está fazendo tudo da melhor maneira possível e de repente você descobre, não era desse jeito. Em vez de ajudar, eu estou atrapalhando. Em vez de construir, eu estou destruindo. Em vez de contribuir, eu estou fazendo ao contrário. Estou dificultando. Né? Às vezes a gente está fazendo algumas coisas e acontece desse jeito. Você está na melhor das intenções e o que você está fazendo é atrapalhar. E aí naquele momento que Paulo ouve e tem essa experiência com Jesus no caminho de Damasco, ouve a voz de Cristo e vê aquele clarão, ele levanta ali já atordoado. E aquele foi o momento da sua conversão. Você vai ver lá em Atos 9, diz que ele levantou dali e ficou 3 dias sem comer, jejuando e orando. Ele com certeza, aí também não consegui enxergar, mas ele com certeza perdeu o rumo das coisas que estava fazendo. É uma experiência assim, imagino eu, sensacional, mas talvez estarrecedora, naquele sentido de que eu estou indo para uma direção, eu estou fazendo tudo errado. E o próprio Deus veio a mim dizer que eu estou fazendo errado. Imagine isso. Né? Todo o sentimento de revolta, perseguição e ódio que ele tinha se transformou em convicção e fé. Ele estava perseguindo a própria igreja de Cristo e o próprio Cristo foi dizer para ele que a direção estava errada. O Espírito Santo de Deus hoje permanece salvando e chamando pessoas, e de todas as tribos, de todas as nações, de várias formas. Então, não existe caso perdido para Deus. E pessoas podem ter experiências também sobrenaturais com Deus. Hoje é mais difícil a gente conseguir validar uma experiência dessa. A pessoa pode falar e a gente pode ouvir e a gente fica naquela, não é, foi, não foi. Mas enfim, a gente precisa ouvir de Deus. A gente precisa ter essa experiência. Talvez não no caminho de Damasco, talvez não com clarão, talvez não desta forma, mas a gente precisa ter uma experiência de sentir a vontade de Deus e a voz de Deus. Por isso precisamos pregar a todas as pessoas, em todos os lugares, aproveitando todas as oportunidades. O tópico 3 vem falar então do testemunho de conversão de Paulo. Ele coloca ali não só essa história da reviravolta, ali a partir do versículo 13, ele vai falar, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo não nega isso, Paulo não esconde isso. Eu fazia isso. Ele deixa isso claro. Eu era perseguidor da igreja e eu fazia isso de uma forma devastadora. O devastava aqui, nosso comentarista traz de novo a palavra do grego porteu, né? Que quer dizer aniquilar, destruir, lançar em confusão. Eu queria acabar com aquilo. Mas a minha missão e a minha função, que era matar e perseguir, tornou-se, vamos dizer assim, contra mim. Porque aquele a quem eu perseguia, agora me disse, você está indo para a direção errada, rapaz. Você é muito bom, você é muito zeloso, mas eu quero você fazendo outra coisa. E Paulo reconhece isso, ele reconhece que tudo aquilo que ele fazia era vocação. Tudo aquilo que ele fazia era chamado, mas ele estava indo na direção errada. Por isso que no versículo 15, ele coloca aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça. Ele entendia que era plano de Deus aquilo que estava acontecendo na sua vida. E que aquela experiência foi necessária para uma transformação.
ele estava num tempo de ignorância, mas Jesus lançou luz sobre aquilo, sobre ele. Ele estava, apesar de perseguir a igreja, Deus o protegia para que ele, no momento correto, no momento da vontade de Deus, cumprisse o seu propósito. E Deus dá os meios para que ele trabalhe, para que ele seja separado. Paulo reconhece, desde o ventre da minha mãe, eu fui separado para isso. E por que eu fiquei tanto tempo fazendo coisas erradas? Ele estava aprendendo a Torá, ele estava aprendendo a lei, ele entendia que Deus queria que ele fizesse, e talvez pelo contexto que ele foi educado, ele entendia que aquela era a forma correta de fazer. Mas num determinado momento acontece a conversão. Foi um ato único, um ato pontual no caminho de Damasco, que fez com que ele se voltasse. E ele vem falando nos versículos seguintes que quando ele ouviu, ele começou a pregar. E aí do 16 até o final, ele vai falar, olha, eu não ouvi, depois foi ouvir a pregação dos apóstolos para depois pregar. Não, eu tive encontro com Jesus. E no momento que eu tive encontro com Jesus, eu saí pregando. A Bíblia relata, Atos relata, que ele teve dificuldades com isso, porque ele era um perseguidor, e todo mundo sabia que ele era perseguidor, e onde ele chegava as pessoas fugiam. Fugiam, pô. Era perigo, era perigoso. Paulo era um cara perigoso, Saulo era um cara perigoso, não é isso? E aí ele fala, olha, eu recebi de Jesus, e eu comecei a pregar sem detenso, ou seja, eu não me contive, eu saí pregando. E depois de 3 anos, eu não fui ter com apóstolos, eu não fui pedir autorização de apóstolo. Não precisava pedir autorização de apóstolo. Sabe por quê? Porque quem o enviou, o apostolós, né, aquele que foi enviado, ele foi enviado por Jesus. Ele entendia que não precisava pedir nada para ninguém, não, foi Jesus que mandou. E aí, decorridos 3 anos, aí depois de 3 anos pregando, aí que ele foi se encontrar com Pedro e com Tiago. E depois de 15 dias que se encontrou com Pedro, ele encontrou Tiago e não ouviu mais ninguém. Ou seja, talvez ele tenha, depois de 3 anos, encontrado Pedro para compartilhar, para ouvir, para ver, sei lá, curiosidade, trocar ideia. Mas a gente não precisa ter autorização dos outros para pregar o Evangelho. Pregação do Evangelho é uma coisa pessoal e individual. Mas para ser pastor tem todo um rito, tem toda uma forma por ordem e decência. E é isso que Paulo está falando aqui. Eu fui comissionado pelo próprio Jesus. Conclusão, ao longo desses versículos, fica evidente que o apóstolo não recebeu ensinamentos de homens o qual ele estava replicando, mas ele teve a revelação do próprio Cristo. Ele conhecia muito bem a Torá. E Jesus apareceu e de repente tudo fez sentido de outra forma. Já sentiu esse estalo acontecer? Está indo numa direção, não, peraí, mas isso aqui quer dizer isto, agora eu entendi. Ele entendeu as coisas de uma forma diferente, isso validou a sua comissão apostólica, ele entendeu que ele estava sendo chamado de uma forma singular e a autoridade que o chamou foi divina. Então a sua mensagem tinha autoridade divina. E ele chama a atenção e relata a sua mudança radical de vida. Você vem como você está. E Deus te aceita do jeito que você está. Mas nesse momento que isso acontecer, haverá uma mudança radical de vida. E o seu jeito será transformado. O poder da mensagem do Evangelho é transformador. E a gente precisa entender a centralidade de Cristo na mensagem apostólica de Paulo, porque o que ele vai pregar é graça e misericórdia. Ok? Para pensar em agir, você já imaginou ser merecedor da salvação? Nunca. Já pensou alguém que acha isso? Algumas pessoas acham. E não é por merecimento, não é por mérito.
é graça e por misericórdia. Como o Espírito Santo libertou você? Como foi a sua experiência de conversão? Sabe aquele momento que mudou tudo, que você passou a fazer tudo de outra forma? Como foi isso na sua vida? Isso é bom a gente parar e pensar, se a gente não tem isso em mente. Algumas pessoas têm isso com clareza, sobretudo aquelas que viviam no mundo e de repente entenderam, mas aquelas que têm uma criação evangélica às vezes têm um pouco de, não vou chamar, de dificuldade de perceber qual foi o momento da sua conversão. Mas de fato, em algum momento a gente começou a mudar alguns comportamentos, seja pela maturidade, pelas experiências do dia a dia, mas a gente tem sim experiências de conversão, e esses momentos são em momentos importantes. Paulo teve um momento de conversão radical, que o qualificava como apóstolo, que qualificava a sua mensagem com Deus. Que Deus nos ajude a seguir no rumo certo, fazer a sua vontade, estar com Ele cada vez mais e manter a mensagem, a pregação da palavra na centralidade da mensagem do Evangelho.